Escatologia é proposta para esses encontros que nós teremos aqui. É um assunto bastante abrangente, né? Bastante extenso. Quando a irmã Rosa fala assim que isso é um projeto, isso eu tremo todo por dentro. Porque a minha aposentadoria, irmã Rosa, quando ela aconteceu, foi fruto do Espírito de oração. Lembra aquele encontro que vocês tiveram, que tiveram que escrever uma cartinha? A dona Fátima escreveu uma cartinha lá: Jesus, ó, a aposentadoria do meu marido. Amém. E Deus honrou em todas as coisas. Amém. Irmãos, eu já contei aqui só assim para vocês relembrarem. Eu estava dentro do ônibus, eram 4h30, 4h35 da manhã. Eu recebi uma mensagem do celular de um advogado. Ele falou assim: Osias, você vai ter uma perícia do INSS na tua empresa tal dia. Eu falei: poxa, que maravilha. Assim eu desci do ônibus, eu abri um Messenger, tinha um livro que a irmã Darcy tinha mandado. Depois, o mesmo hino, a filha da irmã Lídia mandou à tarde, a hora que eu estava vindo embora do serviço. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Eu fui somando as coisas. A gente canta um pouco assim, né? Eu vi que as coisas foram se construindo dentro disso tudo. Amém, amados? Amém. Então, é verdade, na roça, isso é o projeto de Deus. Será que eu posso colocar a mesinha ali? Porque esse grupo parece que me separa de vocês. I don't like this. Dessa plataforma na minha frente. Abra a Bíblia um versículo só, em Gênesis 49. Eu vou pedir que a irmã Darcy leia para nós, por favor. Gênesis 49, versículo 1. E daí nós já estamos assentadinhos, bem confortáveis para ouvir o que Deus tem para nós nesta oportunidade. 49, 1. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciai-vos o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Amém. Podem sentar. Aqui está uma promessa que Deus fez a Jacó. Seria interessante. Essa palavra que Deus está dizendo a Jacó, se você voltar na Bíblia um pouquinho, as páginas dela, você vai perceber que no capítulo 46, Jacó está meio reticente em descer ao Egito. Aí já sabia que seu filho José estava vivo, não é? E vice-governador do Egito, Jacó está com um problema de descer ao Egito. O Senhor disse: não desce, Jacó. Desce ao Egito, eu vou estar com você lá, vou te dar vitória lá, a tua descendência vai crescer lá, eu vou ser com você lá. E tem mais uma coisa, Jacó. José, o teu filho, vai colocar a mão sobre os teus olhos, fechando os teus olhos no leito de morte, mas você verá as minhas promessas cumpridas na sua vida. Isso é escatologia. Irmãos, escatologia é entender que nenhuma das promessas do Senhor virá por terra. Os céus é uma realidade, o inferno é outra realidade, que o povo de Deus parece estar se esquecendo. Mas nós precisamos continuar pensando na volta gloriosa do Senhor, do nosso encontro com Ele. Estão entendendo? A escatologia se presta a esse serviço. É uma disciplina dentro da teologia, chamada teologia sistemática, que cuida das últimas coisas. Olha lá, é uma palavra que no original grego se subdivide em dois termos: escatom ou escatos, significado de último, e logia ou logos, que é tratado ou estudo. Então, escatologia, resumidamente falando, é o estudo das últimas coisas. E claro que dentro desse bojo, dessa grande disciplina, existe um caminhão de coisas para ser abordadas, não é? Por quê? É a revelação do plano eterno de Deus de Gênesis e Apocalipse. A escatologia trata disso tudo em um sistema bem elaborado por homens de Deus que elaboraram a tal escatologia e colocaram ela dessa forma.
Você, se você quiser estudar escatologia em Gênesis, muito bem, estude lá. Se tu quer estudar escatologia em Apocalipse, fique à vontade. Mas a Bíblia toda ela é escatológica. Abriu o capítulo em Gênesis, você tem que estar pensando no ponto final do Apocalipse. Esse que vem sem demora. Não tem como você estudar a Bíblia toda sem pensar na volta gloriosa do Senhor, nas promessas que Ele fez para conosco. Estão entendendo? Então isso é escatologia. Então, como avisa a introdução à minha disciplina nesta quarta-feira de hoje, nesta quinta-feira de hoje, eu quero estar falando sobre o problema do estado intermediário. Porque eu não posso estudar escatologia abrindo as minhas comportas do meu entendimento, falando do arrebatamento. Eu tenho que pensar nisso um pouquinho antes, porque antes do arrebatamento acontecerá muitas coisas. Amém? Muitas coisas. Então vejamos. Então o estudo dessa disciplina de escatologia, ela visa responder muitas coisas. Mas deixa eu passar aqui uma introduçãozinha rápida para os senhores. Por que as pessoas não entendem escatologia? Qual é a dificuldade? Primeiro, falta de afinidade e dependência do Espírito Santo. Escatologia. O que diz 1 Pedro 1,20? Que nenhuma profecia das Sagradas Escrituras é de particular elucidação, mas homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Estão entendendo? Então, o livro, apesar de ser um livro divino e um livro humano, quem inspirou esse livro foi o Espírito Santo. Ou seja, o que é revelação? Revelação é quando a mensagem vem para o escritor da Bíblia. E a inspiração? Theopneus no grego, sopro do Espírito na vida do autor sagrado, e ele passou aqui sem erro nenhum a revelação que ele recebeu de Deus. Amém. Ficou claro para você que revelação e inspiração? A Bíblia toda é inspirada pelo Espírito Santo. Então, a falta de afinidade com o Espírito Santo não interessa se você é intelectual, se você é formado, se você tem teologia, se você é graduado, pós-graduado, doutor. Não importa o nível do intelecto, você precisa da afinidade com o Espírito Santo. Espírito Santo, estou aqui, vou ler a tua palavra, revela-me. Se não, meu filho, não tem aqui sabichão nenhum para descortinar. Então, em primeiro lugar, o primeiro empecilho a compreender a escatologia é a falta de afinidade com o Espírito Santo. Segundo, erro ao aplicar o texto bíblico no lugar errado. A hermenêutica sagrada nos ensina que texto fora do contexto é pretexto para heresia. E isso em escatologia é o que tem: heresias. Estão entendendo? A ideia que eles constroem sobre o céu, sobre o inferno, sobre arrebatamento, sobre a volta de Cristo, segunda volta de Cristo, as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, o trono branco, e a grande tribulação, e o milênio. Aí você vai ver uma série de culturas dentro da escatologia que você fica perdidinho se você não conhecer as Escrituras. Porque são muitas ideias errôneas. Estão entendendo? Pega um texto, isola do seu contexto e faz doutrina. Então, aqui está. Colocar povos no seu devido lugar, colocar costumes no seu devido lugar, colocar governo, estudar geografia bíblica, isso ajuda você a compreender o que o texto está dizendo no seu sentido original, para não fazer confusão teológica. Outra coisa, o lugar em que o texto se desenvolve, conhecer bem o local que a narrativa do texto ocorre, não é? Por exemplo, eu citei aqui Jacó. Por que Jacó não queria descer ao Egito? Havia uma restrição lá no passado: não desça ao Egito. Se tem que ir para o Egito, vá, mas quando eu mandar, quando eu estiver presente. E Jacó não quis descer. Então, olha o contexto, olha onde é que Jacó estava. Mas alguma coisa estava acontecendo na história que Jacó tinha que entender. Então Deus manda ele para o Egito, uma promessa que vai ter com ele lá. Então veja, tirar do contexto histórico o acontecimento do versículo me traz complicação na compreensão das Escrituras. Outra coisa, sentido do texto, em que direção o texto está nos levando. É imprescindível conhecer o autor do texto, conhecer Jeremias, conhecer Isaías, conhecer os escritores bíblicos. Isso é de fundamental importância na compreensão das verdades da palavra de Deus. A mensagem do texto, a procedência do texto. Escuta, quem é que está falando no texto? Não é? Não foi isso que o eunuco perguntou para o Filipe? Está lendo Isaías 53? Escuta, esse texto está falando de quem? Dele mesmo, do profeta, ou é de outro? O Filipe subiu no carro, minha filha,
e abriu Isaías 53. Dá licença agora comigo, nessa área eu manjo. Então, veja, então compreender quem está falando no texto, ou o que ele está dizendo, para quem está dizendo. Isso é de suma importância. Conhecimento bíblico desordenado. Tem gente que conhece Bíblia demais, mas parece um catálogo do telefone. Parece a lista amarela. Não tem uma lista amarela, né? Mas parece, tem gente que conhece Bíblia demais e se vangloria disso, mas não serve para nada. Ele tem um vasto conhecimento bíblico, mas primeiro que ele não aplica a própria vida. Aí está um erro terrível. Se eu não aplico a minha vida, quero aplicar a vida de quem? Dos outros? Aí caiu na minha casa de vez, né? Não posso. Primeiro, conhecimento bíblico desordenado. E isso tem trazido tanto prejuízo no aprendizado das Escrituras que vocês não têm ideia. Eu conheço irmãos assembleantes que eles se vangloriam, mas eu conheço Apocalipse, pode saltear um anjo. Olha, irmão, eu tenho medo de Apocalipse, porque Apocalipse é problema. O camarada chegou para mim e falou: conhece muito de Apocalipse, eu já fico com o pé atrás de mim. Espera lá, meu irmão. Ou eu sou muito burro, ou tu é muito inteligente. Porque Apocalipse é um livro bem pouco complicado, e exige um pouquinho mais de. Só existem 4 escolas de interpretação de Apocalipse, né? Só existem 4: a futurista, a preterista, a historicista, a filosófica. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quem escolhe o método filosófico de estudar Apocalipse, ele acredita que o Apocalipse é simplesmente uma narrativa de uma luta entre o bem e o mal. Não tem céu, não tem inferno, não tem Deus, não tem anjo. Aquilo lá é tudo figura de linguagem. Tudo fábula. Tudo fábula. Aí você fala: e escuta, e o novo céu e a nova terra, e o arrebatamento, e João na presença do Senhor, e os 24 anciãos, a igreja coroada. Como é que fica isso? E a igreja galardoada? E a igreja de vida da tribulação? Como é que fica isso tudo? Eu estou falando da igreja filosófica, da linha filosófica. A preterista vai dizer o seguinte: pretérito passado. Tudo que está no Apocalipse já se cumpriu. É passado, esqueça. Aí tem a futurista, tudo é futuro. Não, Apocalipse tem coisas que são, as que foram e as que hão de acontecer. Apocalipse é um livro complicado por causa disso. Ele ocupa os 3 tempos: passado, presente e futuro. Conhecimento especulativo. Tem gente que lê a Bíblia para especular com os outros, discutir com os outros. Ele lê, ele se torna um erudito em Bíblia. Lê, conhece, estuda muito. O camarada é um devorador de Bíblia e de livros. Mas qual é o objetivo? Só para especular. Não tem interesse nenhum em ser transformado. Não tem interesse nenhum em ser mudado de vida. Escuta, sabe que o Senhor está falando com a gente nessa noite, nessa tarde? Eu creio que está. Não leia a Bíblia por mera especulação. Leia a Bíblia para ser sábio. Cumpra a Bíblia para ser santo. E viva ela para ser salvo. Amém. A Bíblia é esse objetivo. O crente deve ler a Bíblia para ser sábio. Cumpri-la, vivê-la para ser santo. Obedecê-la para ser salvo. Então veja que interessante. Ação destruidora dos falsos ensinadores. Aí é outro período. Muita gente não entende escatologia porque os falsos ensinadores tomaram conta dos nossos cultos. Só um exemplozinho aqui, porque vocês ficam bem fresquinho na memória de vocês. Colocar uma lingerie em Jesus é de doer, né? Por que vocês estão dando risada? Vocês lembraram de alguma coisa? Colocaram uma lingerie, ainda mais uma santa ceia em Jesus. Aquilo foi dito. Aquilo eu fiquei só para eu fiquei de cabeça baixa porque eu não aguento. Então vocês vejam, então, os falsos ensinadores, a falta de percepção, a falta de entendimento, e passa para a igreja isso. Quantas pessoas saem do culto desse dizendo: é verdade, esse homem foi usado por Deus, eu acredito nisso, e vai com essa heresia na cabeça. E aí passa para frente ainda. Eu aprendi na ceia assim, tá? A posição da escatologia no campo doutrinário. Olha aqui, as doutrinas da salvação e nos seus conjugais: a fé, arrependimento, regeneração, novo nascimento, justificação, redenção, perdão, santificação. As doutrinas da fé cristã, particularmente estudada, as doutrinas das coisas futuras, é aqui que se encontra a escatologia. Ela trabalha com a doutrina da morte no estado intermediário. É aqui que eu quero ficar um pouquinho com vocês hoje. Eu tenho uns 50 minutos aí para pensar com vocês. Olhem para mim. O estado intermediário, que é um substrato da escatologia geral, você tem que fazer um estudo à parte. Dentro da escatologia, você separa o estado intermediário e começa a estudar esse capítulo à parte. Arrebatamento é outra coisa, volta de Cristo é outra coisa, tribunal de Cristo é outra história, o tribunal dos ímpios é outra coisa, julgamento das nações é outra coisa. Eu só estou dando uma pincelada aqui. O estado intermediário é um tema estudado à parte. Por quê? Primeiro, ele estuda a morte como um agente. A morte é um agente. Lembra do anjo destruidor que passou no Egito? A morte é um agente.
age a comando de Deus e às vezes por autorização de Deus a serviço de Satanás. É um espírito, a Bíblia chama de um espírito de morte. Não dá outras características. A morte é um agente, age a comando do Deus Todo-Poderoso. Que coisa, né? Você imagina que um espírito ser comandado por Deus vai lá e ceifa aquela vida lá. Está na hora. Ele vem e cumpre essa ordem divina. Então, a morte, em primeiro lugar, ela é um agente. Segundo, é um ato. É um ato. Se a ação muda o estado dentro da física, assim a morte, pela ação do agente morte, o estado de vida passa de ativo para inerte. Então mudou de estado, vivo, morto, mudou. Então aqui tem uma ação. Então a morte é um ato. Primeiro, a morte é um. Segundo, um ato. Terceiro, a morte é um estado. Vivo, morto. Oi. Esse agente é um espírito? Uhum. Então tá. É o espírito. A Bíblia não dá maiores características dele, não fala muito dele, mas é um espírito. E a pessoa que geralmente eu já vi, né? Já vi as pessoas que são espírito de morte. É possível. Quando a pessoa está morrendo, expulsa e a É pessoa possível. torna a vida. É possível. E é bíblico, não é antibíblico não. Porque eu me lembro de um irmão, ele esteve aqui, eu acabei de ler a apostila dele agora à tarde sobre. Ele foi fazer missões lá em Djibouti, na África, e eles vivenciaram um pastor brasileiro que foi para lá. E o pastor brasileiro foi lá, queria pregar na África, coisa e tal, tudo animadinho, no campo missionário e tal, porque não ia morar lá, porque na África é um sofrimento, né? E esse pastor esteve lá na África, e daí o pastor presidente do campo lá tinha um galo na testa, um caroção na testa, um negão altão dos 2 metros de altura, tinha um galo na testa, um caroço. E o pastor falou para ele assim: olha, às 6 horas é o culto, nós vamos orar. E o pastor brasileiro inocente disse: então vamos, né? Foram no meio de uma savana, sei lá onde é que era o lugar lá. O pastor morenão meteu a cabeça, a testa na pedra. Tum! Meteu a testa na pedra. E ficou ali gemendo. Caiu a tarde, foi 6 horas. O pastorzinho brasileiro, coitado, já estava cansado. Já tinha orado, já tinha levantado. Já estava agoniado. E o pastor negão com a testa na pedra. Pastor, 6 horas para fazer o culto. Não, irmão, o culto é amanhã de manhã. 6 horas da manhã. E o pastor voltou, testa na pedra. Rapaz, esse irmão estava agoniado, já tinha cansado, tinha levantado, já tinha feito de tudo. E entrou madrugada dentro do pastor com a testa na pedra. Lá pelas tantas da madrugada apareceu um leão que urrou perto deles, que tremeu a savana. Esse irmão brasileiro ficou apavorado e disse: espera lá. E agora, pastor? Quem foi, irmão? Pastor, quem foi, irmão? Com a testa na pedra. Um leão, pastor. Que o pastor levantou, tirou a testa da pedra, foi lá e disse: está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. O leão que chegou por perto, rugindo, saiu miando que nem um gatinho. Aí o irmão já ficou meio o brasileiro ficou naquela, ele esse pastor. Ele voltou. Amanheceu o dia, foram para a igreja. Veio uma mulher africana com a criança no colo e deu na mão do brasileiro para orar. Ele orou: Senhor, abençoa a tua serva, na saúde dessa criança. Devolveu. Ela olhou, a criança estava morta. Ela disse: não, pastor, ora de novo. Jogou na mão dele de novo. Ele pegou a criança: Senhor, abençoa essa criança, salva o Senhor. Ela olhou: não, ora de novo. Está morta a criança. Ela foi lá naquela reunião para ter a criança viva. E deu 3 vezes. Uma hora ele falou assim, ficou todo desesperado, falou: pastor, o que eu faço? O pastor disse: está na tua mão. Ele veio de espírito de morte, faça alguma coisa. Ele pegou a criança com tanto temor, com tanto sentimento, e falou: espírito de morte, eu te repreendo agora em nome de Jesus. A criança respirou no colo dele. Aleluia. Devolveu a mãe e a criança viva. Nós vamos aprender muito aqui, viu? Glória ao nome do Senhor. Então ele é um agente, sabe? A morte é um agente, é um espírito, é um estado, é um ato. E ninguém escapa da morte. Não é? Mas onde estão os mortos, né? Irmã Rosa, eu vou passar aqui por alto a doutrina dos juízos. Eu volto numa outra oportunidade, falar sobre só a doutrina dos juízos. Julgamento do crente, julgamento do ímpio, julgamento de Satanás, julgamento dos anjos, julgamento das nações.
Aí nós fazemos um pacotaço aqui para que vamos estudar bem tranquilamente. Tá bom? Esse capítulo eu vou passar. Ó, a doutrina das ressurreições vai ficar para a semana que vem. Na próxima parte da doutrina das ressurreições, que eu quero ficar no estado intermediário aqui hoje. Aí depois nós vamos avançar. A doutrina da vida de Jesus, a doutrina do milênio, a doutrina da revolta de Satanás, a doutrina do eterno e perfeito estado, a doutrina das dispensações e alianças da Bíblia. E aí eu vou seguir para lá com vocês. Como introdução está aqui. O estado intermediário dos mortos. Essa doutrina ela tem como base responder algumas perguntas, tais como: onde estão os mortos? Ou com quem está a verdade nessa confusão religiosa em questão de fé? Será que os gregos estão certos quando eles afirmam que os mortos vão para as ilhas dos bem-aventurados ou para os campos elíseos? Olha, irmãos, vocês gostam de novela do sei. Não vem me enrolar aqui. Quem já não assistiu essas novelas de cunho espírita, que a pessoa morre e vai para um lugar e tem aquelas graninhas verdes, as florzinhas, lírio, aquela roupinha esvoaçante, aquelas águas cristalinas. Aquilo é pensamento grego, aquele pensamento, tá? Aquilo se chama de campos elíseos. Então, quem foi bem nessa terra, desce para o Hades, para o submundo dos mortos, é passado por um tribunal de 13 juízes, recebeu o privilégio da vida aqui passada, vai para os campos elíseos. Mas não precisa aceitar Jesus como salvador. Não, ele não precisa. Só ser bonzinho. É só ser bonzinho. A vida aqui, você foi muito bonzinho aqui nessa vida. Então lá, os 13 juízes do submundo dos mortos, do mundo do Hades, vai julgar a tua condição, e daí você vai para os campos elíseos. Só florzinha, borboleta azul e coisa e tal. Não tem nada a ver com purgatório. Nada com purgatório. Essa é a teoria grega, teoria do mundo dos gregos. Os gregos pensam assim, e entrou no mundo da teologia espírita, entrou em várias teologias cristãs ou pseudo-cristãs. Você tem uma ideia? Eu não vou nem entrar nesse detalhe aqui, mas é muito profundo, mas é por aí, tá? Então veja, eles serão levados por 3 representantes do mundo subterrâneo. Caso a retidão do morto fosse decretada pelo juiz, ele teria acesso aos campos elíseos, um tipo de paraíso, e aí para todo sempre, irmã Darcy, sem aceitar Jesus, sem culpa nenhuma, porque ele foi julgado bom lá no submundo dos mortos. Viu por que eu creio na Bíblia, irmão? Não deixe confusão. A Bíblia não deixa confusão. A Bíblia é poderosa, a Bíblia é a palavra de Deus revelada ao nosso coração. Ou que eu amo esse livro. Ganhei de presente, no King James Version 3.611, estou devorando com farinha esse negócio. Coisa maravilhosa, né? Ler a palavra. Né? Outra coisa. Estão com a verdade os budistas que, através da sua doutrina sobre o karma, ensinam que, por repetidas vezes, as almas voltam ao mundo para se purificar de uma vida autora de pecado. Vão reencarnando e praticando o ascetismo até atingir o nirvana, que é o estado da paixão complacente. E o único budista, não era budista esse cara, o Siddhartha Gautama, o Buda, ele era. Budismo foi a doutrina que veio pós ele, eu não sei o que ele era um hindu, não é? Saiu o Siddhartha Gautama, ele ficou preso dentro do palácio, um pai muito rico, e a Índia, vocês conhecem o que era a miséria na Índia, né? E ele queria saber o que tinha por fora dos muros do palácio do pai, que era muito rico. E o pai queria que ele não enxergasse a miséria que era do outro lado, para o filho não sofrer. Então ele prendeu o Buda dentro do palácio, das muralhas do palácio, por toda a vida. Mas chegou uma idade, meu pai, eu quero conhecer o mundo. E de acordo com um mordomo, ele enganou o pai, e quando ele foi lá para fora, que ele viu a fome, viu a miséria da Índia, ele quase enlouqueceu. Daí ele começou a construir os seus pilares da sua filosofia de vida. E na teologia budista, o único que atingiu o nirvana, ou seja, livre de pecado. Nirvana, o estado da paixão complacente, significa estar livre de pecado. Não pode mais ser submetido a juízos. Olha só. E aí, Silvana? Por que a yoga é pecado? Por que a yoga é pecado? Ai, você não tem nada a ver. Ah, não? Você viu a origem? Você sabe a origem da yoga? Está entendendo o tamanho do meu? Não, irmãozinha, você está muito mentecado, você está muito atrasado. Não estou atrasado, não.
A Bíblia é o livro ele é mais atual do que o Jornal de Amanhã que vai sair. Eu fui ao Deus. Você foi? Um dia só no Frei Miguel Sérgio falou assim, saia daí. Como é que é? Ó. O Senhor falou contigo, saia daí. Eu vou ficar daí, ó, estava fazendo alongamento e tinha. Porque a gente vai, né? Mas a gente quer sarar, né? Eu Tá achei com que dor era aqui. meio estranho. Porque o princípio é espiritual, gente. O princípio espiritual é complicado. Às vezes o que ainda é tão inocente não percebe, né? O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Se tem conhecimento, não pode sofrer. Tudo, mas eu vou ficar mais perto. Pode ficar, porque o negócio está ficando bom. O negócio tá ficando bom, né? Então vejam, senhores. Então vejam, os budistas. Vocês estão no budismo Vai aqui. sentar aqui. Então você passou por uma vida, Marquinhos, você passou por uma vida e os teus pecados não foram remidos. Você não conseguiu fazer tantas boas obras à altura de purificar, de purgar os seus pecados daquela vida toda. Então você vai ter que voltar aqui, através do processo chamado reencarnação. Isso se chama karma. É o teu karma. Você vai ter que voltar. Oi. A acupuntura também é uma medicina oriental. Ela não tem origem, não tem algum lado espírita na acupuntura? Tem os dois lados. A acupuntura é um outro caso. A acupuntura é um outro caso. Você tem que analisar com cuidado, com inteligência. Tem o lado medicinal, oriental, milenar, que funciona mesmo, mas tem aí um aspecto espiritual envolvido em alguns centros médicos, em algumas, como é que eu posso dizer, algumas clínicas, que você como crente tem que tomar cuidado. Na realidade, o diabo aproveita tudo, né? Tudo. Tudo que ele pode para confundir. Um dia um irmão falou para mim assim: você não pode mascar chiclete porque o diabo masca chiclete. Uma? Osias, Lá vai sacando. Osias. A yoga, ela tem uma semelhança ou ela provém do espiritismo? Ela tem ela é hinduísta, o seu sentido original, Hinduísta. o seu viés original. Tá? Então, se vocês quiserem estudar mais a fundo esse tema, que não é o assunto de hoje aqui, mas vamos É tipo tirar a mente do que está esse negócio de esvaziar a mente é o princípio básico da yoga. Esse negócio de esvaziar a mente não funciona com crente. O que diz Filipenses 4:8? Tânia, se não lembra, leia por favor para nós. Olha, Filipenses 4:8. Tudo que é de boa fama. Eu gosto. Eu procurei aqui um dia, não tinha aquela versão que fala assim: olha, seja isso que ocupe o seu pensamento. Eu não achei. Qual original? Qual que tá? Eu nem me lembro. Eu comprei a Fiel para Amanda agora. A atualizada. A Fiel mudou um pouquinho a corrigida. Leia para nós, Tânia, por favor. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar. Tem louvor? Analisa com sabedoria. Tem louvor nisso? Tem alguma virtude nisso? Então pense, age como um cristão sábio. A acupuntura, às vezes ela resolve o problema de articulação. Mas veja se o médico é um médico técnico, ele não é um médico hinduísta de pensamento que faz até yoga depois que termina o horário dele ir embora para casa. Estão entendendo? Amém? Esclareceu alguma coisa aqui? Eu creio que ajudou alguém aqui. Muito bem. Então, o karma. Então você vem, você vai ter que voltar para outra vida para pagar os seus pecados. Aí, se você foi mulher na vida passada, você pode ser encarnado no corpo de um homem e você vai ser homossexual. Outra gente. Fale, mulher. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a acupuntura, que me preocupou, que a minha filha está fazendo biomedicina e ela disse que estava estudando acupuntura. Então deixa ela estudar, conversa com ela. Olha, minha filha, a acupuntura a gente sabe que é uma ciência milenar, é uma ciência. Mas tem inserido na acupuntura a parte espiritual religiosa do mundo ela oriental. Ela disse para mim que não tem nada a ver com religião, que não é nada não tem para o médico técnico. Mas para o não técnico, religioso, que pensa, o pensamento hinduísta de ser, ele está comprometido, sim. E isso envolve pecar contra Deus? Com certeza. Então, mesmo que seja técnica, porque é o caso dela, né? Ela está fazendo uma técnica. Não, ela não faz nenhum ritual. Não. Tá? Ela é evangélica? Por isso que eu falo, cuidado aqui. Há virtude nisso? Então veja, nisso pensai. Tá lá, eu estou com problema da junta do meu corpo, vou lá fazer uma acupuntura.
O médico é aquele camarada que vai ser técnico. Ele não vai ficar lá fazendo aquela acupuntura, achando os pontos do chakra. Eu sempre que eu vou no Ó, só um pouquinho. Tentando achar o ponto do chakra da tua mente que desenvolve em conexão com o universo e começa a fazer toda essa baboseira. Pastor Osias, uma mistura com o esoterismo. É esotérico, mistério. Então, eu estou alertando a igreja aqui nessa tarde para tomar cuidado, porque há virtude, há alguma virtude. Mas pense, analise. Você tem dentista que coloca? Dentista? Não, mas Tem, na parte técnica. tem. Porque eu lembro que as minhas irmãs tinham a casa bem fechada e para elas aguentarem, ela colocava nos pontos aí na mão e no pé. São pontos nevrálgicos que você tem que bloqueiam o cérebro, isso é verdade. Agora, tem uns que já vão lá e já estão, não estou pensando no ponto nevrálgico que bloqueia o cérebro da dor, mas estou pensando na tal do chakra, do karma, entendeu? Um xamã que controla aquela área, não sei o quê. Aí vem o teu chakra, a tua áurea não está muito boa, aí começa a Então tem muito médico que aplica a acupuntura, mas é por esse caminho, tome cuidado. A diferença é o mantra. Hã? A diferença é o mantra. É o mantra. Se tiver um ritual ali que ele tiver que falar a palavra, então... Eles falam. O médico esotérico que aplica a acupuntura, ele tem um mantra para melhorar o teu chakra, melhorar a tua áurea. A tua aura. Põe uma áurea aqui. A tua aura não está boa, está muito ofuscada. Vendo que a tua aura está muito ofuscada. Silvana, você não está bem hoje. Então ele vai achar pontos do chakra no seu corpo, no pescoço, aqui na nuca. E aí o camarada vai, porque eles estudam o corpo humano, a parte nevrálgica do corpo humano com muita propriedade. Então eu gosto do médico técnico. Agora o médico religioso, o fator religioso da acupuntura é perigosa. Então, tá? Eu não quero saber. Osias, Oi. e o judô? Porque é assim, ó, os meninos fizeram um período, mas eles tinham que saudar também a imagem lá toda vez antes do criador lá. Mas tem gente que tem academia que não tem isso. Por que tem que nove nesse? Tem origem oriental, tem um japonês lá, tem um passar lá. Mas sabe o que era? Era da federação. Então, tem tanto judô, tem tanta academia de judô que são Daí a gente que é só esporte, né? Eles não tem nada a ver com essas coisas. A maioria das vezes a gente... Aí não há virtude, aí você não pensa. É Filipenses 4:8. Mas a maioria das vezes a gente chegava depois que tinha começado para não pegar essa parte. Mas tinha, né? Porque tinha antes de começar Isso é antibíblico, isso é errado, você sabe o que é. E a capoeira? A capoeira, irmã, é outro mistério, né? Nasceu no terreiro. É melhor aprender defesa pessoal. A música invoca demônios. A música. Vocês já estudaram a história do berimbau, um instrumento que só tem uma corda? Vamos se aprofundar nisso, gente. Não, somos de hoje aqui, mas vamos se aprofundar. Eu só saí aqui por causa da questão da acupuntura. Eu estou no budismo ainda com vocês aqui. Não, falar para a mulher é uma benção, né? Eu recebo. Mas tá certo, tem que tirar dúvida. Não, sim, eu estou aqui para conversar com os senhores. Então, é bom, eu vou pecar por esse aí você veja que tristeza uma vida dessa. Você vai ter que voltar num outro corpo, porque o teu espírito fica vagando sem paz nesse universo, porque você não cumpriu com as obrigações como cidadão aqui na terra. Então você partiu desse mundo devendo alguma coisa. E eu pergunto, escute, o sangue de Jesus fica onde? Se andarmos na luz, como ele na luz está, ei. O crente tem que andar na luz, irmão. O resto é confusão. O resto é confusão. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de alguns pecados. De todo pecado. Aleluia. Escuta, crente não tem que ficar dormindo, preocupado com isso. Irmão, quando eu durmo, eu demoro a dormir. Quando eu pego no sono, já era. Pode carregar a cama. Pode carregar a cama, irmão. Aleluia, que coisa gostosa. Larguei então de acordar 4h25 da manhã, 10 para meio-dia da madrugada lá em casa cedo. Aleluia. Eita mistério. Aleluia. Eu também passo a madrugada inteira estudando. Então será que os budistas estão certos quando dizem que você tem que atingir o nirvana?
através de várias reencarnações. Uma vem, você se purifica um pouco de pecado, vem na outra, não está boa, tem que vir na terceira, ou até a quarta reencarnação. Que vida é essa? Escuta, esse povo tem que ouvir o Evangelho. O Evangelho liberta, o Evangelho é poder de Deus. Paulo disse, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Aí o grego envolve todos nós aí que crê no Evangelho. Muito fraco esse Buda, o sangue de Jesus limpa de uma vez. Pois é, e o Buda ele criou seus 5 pilares lá de meditação, e o único que atingiu o Nirvana foi o Buda, Siddhartha Gautama. Esse foi o cara. E nenhum budista até hoje nessa vida consegue. Se conseguir, aí pega umas asinhas nas costas e vai para o céu e viaja. Viaja a maionese também, porque é uma doutrina totalmente fora. Estão entendendo o que é reencarnação, o que é karma? Tá? Estão com verdades budistas, falei sobre isso aqui. Em contraponto bíblico, o ensino a respeito do purgatório, ou o limbo, tão enfaticamente disseminado pelo catolicismo romano. O que é o purgatório na teologia católica romana? É o rebordo do inferno. O inferno está aqui e há um disco gigantesco em torno, que a alma que sai daqui e vai para lá com seus pecados impurgados, ou seja, não purificados, vai ficar. Tem o limbus patros, onde vai ficar o adulto, e tem o infantus, o limbus infantus, onde vai a criança que não se batizou. Da teologia católica. Morreu pagão. A criança morreu, não pode se batizar. Morreu pagão. Vai para o limbus infantus. Você fala que ele batismo. Aí do lado de cá, os vivos têm que queimar um caminhão de vela para purificar a alma daquele miserável que aqui na terra não quis saber de se purificar, não fez a escolha correta aqui do outro lado da vida, e lá vai resolver. A Bíblia diz que não resolve. A Bíblia diz que não resolve. O nosso destino se decide aqui. Ei, nós podemos dar pessoas não crentes para essa reunião à tarde, gente. Jesus vai salvar almas aqui. Nós somos muito orgulhosos de querer essas verdades só para nós, né? O Senhor pode salvar essas pessoas. O mundo precisa conhecer a realidade da que a Bíblia fala a respeito da nossa salvação, do nosso futuro eterno de glória, gente. Meu Pai do céu. Estão entendendo? Então, em 579 começou a se ensinar o purgatório, mas virou doutrina em 1460 e alguma coisa. E quem morreu nesse período? Se ninguém queimou vela para eles, eles vão queimar. Estão entendendo o tamanho do erro teológico do purgatório? Irmãos, não tem purgar pecado, não tem missa paga, não tem encomenda de missa de 7 dias. Um dia eu fui fazer um culto de quarta-feira na empresa que eu trabalhava, Tânia, foi um sarro, porque peguei um irmão de uma comunidade meio desavisado para dirigir o culto, não, ele ia trazer uma palavra, o irmão vai trazer uma palavra. Aí ele chegou assim e falou assim: vocês viram o que aconteceu? Tinha morrido uma pessoa famosa do Brasil, não me lembro na época quem que era. Ele falou: vocês viram que tristeza que aquela pessoa que morreu, né? Um artista tão famoso. Eu falei: pois é, né, irmão? Pois é, morreu, né? Nós queremos que o culto rolasse. Ele falou assim: ó, vamos fazer um minuto de silêncio por ele. Eu queria morrer. Eu falei: está arrependido, em nome de Jesus. Assim, poxa vida, cara. Então veja, irmãos, a doutrina do purgatório. Tem crente que faz, até fazendo televisão lá no futebol lá. Minuto de silêncio para o momento. É, rapaz. Fala, Maria. Atlético já era. Eu estava fazendo casa com essa vizinha, uma outra vizinha, as duas são católicas. E aí ela falou: ai, eu estou com tanta dor. E a gente falou assim: ô, Terezinha, você tem que sair dessa igreja, porque esse padre não está abençoando mais nada, não. Você tem que ir para outra igreja. O padre não está dando benção. Né, Maria? É a questão do anjo, né? Estão trocando o anjo agora nas igrejas aí. Tem uma igreja, não vou dizer o nome, que chegou na sexta-feira, eles marcam a data da troca do anjo, porque aquele anjo teu está devagar. Faliu! Está devagar. Ele está devagar, então é uma reunião para troca de anjo. Você vai receber um anjo um pouco mais forte, que esse teu aí está meio. Está meio devagar, esse anjinho não está dando conta do recado. Você imagina o absurdo em que o povo chega por não conhecer a palavra de Deus. Né? Gente, vamos valorizar o que nós temos aqui na CIC. Vamos valorizar o que nós temos aqui. Gente, esse povo não ama esses atos do Senhor. É tão gostoso estar aqui. Aquela palavra que eu trouxe quarta-feira, irmão. Gente, aqui é cada dia uma coisa melhor que a gente come esse alimento. Aí tem gente que curtindo porque a Maria não deu para ti, né?
Ele não vem para a igreja. Eu fico doente que esses caras têm que nascer de novo, essa raça toda, sabe? Pegar de novo um novo nascimento desse povo. Que isso? Oi. Tem uma irmã aqui na igreja que ficou de nota minha filha, porque ela não cuidou do casamento. Jesus, ele E nem participar da ceia, não congrega mais. Escute, o arrebatamento está para acontecer, o céu é glorioso, e tem gente ficando para trás, por causa de picuinha. E nós temos que abrir o bocão nesse povo de Guimarães e pregar rasgado sobre a volta de Jesus, sobre a glória eterna, a futura do crente, o céu de glória vamos para lá e tudo mais. Pessoas que estão perdendo o céu por se embaraçar com coisas desse Coisa assim, se valoriza tanto essa vida. Pai do céu. Tá? Então veja. Diante dessas três colocações, os gregos, os budistas e os católicos, o que a Bíblia diz? Onde são os mortos? Então, de acordo com a mitologia grega, o lugar imediato após a morte era um lugar denominado Ilha dos Bem-aventurados. Nesse lugar, as almas eram submetidas sob julgamento, mereciam um lugar de música, luz e cor agradável, perfumado, campinas verdejantes, chamados de campos elíseos, que era o paraíso. Para as almas reprovadas nesse julgamento, ficariam a vagar, sem rumo, a atormentar os demais viventes. Esta heresia fica longe da doutrina espírita da reencarnação. Não fica longe, é a mesma coisa. Então, a doutrina da reencarnação espírita foi buscar lá nessa ideia grega, dos campos elíseos, aquela história que o fulano morreu, mas vem buscar para entrar no teu pé de madrugada, né? Ah, mas na minha mãe aconteceu, então é um demônio que veio, porque a Bíblia diz: ó, quem está aqui não sai daqui. Se sair é capeta puro, capeta, lapeta, né? Lá longe de mim, capeta muito perto, lapeta. A doutrina católica envolve esse assunto em tantos efeitos de que a lógica nada tem relação à Escritura. O purgatório, designado como espaço físico para purgar pecados, que também era circundado pelo limbo, não encontra respaldo na Bíblia. O tempo permanecido no purgatório daria a alma a condição de saltar para o céu, para o paraíso, mediante o pagamento de indulgência na terra. Essa condição estava circunscrita aos eleitos, com exceção dos notáveis santos e mártires. Essa doutrina foi introduzida por Agostinho no século IV, mas a palavra purgatório só foi usada depois do século XII. E a doutrina não foi completamente posta em prática no século XVI. Então veja, quem morreu nesse período aí, está na roça porque não tinha ninguém queimando vela com você. O limbo era o reborn. A doutrina do budismo, tá? E a questão da verdade dessa confusão teológica? A Bíblia, a palavra de Deus tem a resposta. A Bíblia responde: onde vamos mortos? Aleluia, a Bíblia tem a resposta. Vamos lá, eu tenho um pouquinho aqui, mas vamos lá. A palavra de Deus afirma que um dos propósitos da vida de Jesus neste mundo foi para mostrar como podemos ter vida abundante, não apenas aqui na terra, como também vida eterna no além. 1 Pedro 1, 3 a 12. Ei, a vida eterna, ela começa aqui. Nesta vida 100 vezes, Senhor, deixamos tudo para te seguir, o que a gente ganha com isso? Quem perguntou isso? Os discípulos. Talvez foi Pedro falador, né? O Pedro falava que Deus um balão pelo canto da boca, coitado do Pedro. Ele falava quando não era possível. Coitado do Pedro. Gente boa. Amo o Pedro. Agora veja. Jesus disse: olha, eu vos digo que quem me seguir nesta vida vai ter 100 vezes tanto e ainda a vida eterna. Então, a vida eterna começa a ser abundante aqui na nossa vida. Desfrutamos aqui da eternidade. Você sabe por quê? Porque a salvação, ela se dá em 3 momentos. Nós fomos salvos da condenação do pecado pela nossa justificação. Aprenderam aí? Nós estamos sendo salvos da influência do pecado pela nossa santificação. E nós seremos salvos da presença do pecado pela nossa glorificação. Digam amém? Amém. A salvação se dá em 3 tempos: passado, presente e futuro. Ainda uma rosa não fomos glorificados, estamos ainda nesse vale de lágrimas, mas nós já estamos desfrutando do que é ser salvo em Cristo Jesus. Vida abundante é isso, vida eterna começa aqui. Começa aqui. Onde estão os mortos? Para uma melhor compreensão dos textos bíblicos que falam concernentes ao lugar onde vão os mortos, precisamos observar e entender os termos originais, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Em princípio, nos deparamos com o termo hebraico Sheol, que corresponde ao grego Hades. O Hades, que significa simplesmente submundo dos mortos, habitação das almas dos mortos.
Então, Sheol hebraico, Hades ou Hades aportuguesado do grego, habitação das almas dos mortos. Ó, o corpo tocou na terra, espírito e alma, a partir daquele nome já desceu para o mundo dos mortos. Eu estou falando agora em Antigo Testamento. Já chego nessa questão de Hades no Novo Testamento, que é outra ideia. Tá? Porque os judeus do Antigo Testamento criam o seguinte: morreu, o justo, seu espírito vai para a imediata presença de Deus. Os ímpios descem ao céu. Capítulo 33, 32 e 33 de Ezequiel é um clássico para entender o que era o Hades na cabeça dos judeus do Antigo Testamento. Fala. Os simples descem? Na cabeça do judeu. Não, você falou que desce ao céu. Os ímpios descem? Os ímpios descem ao submundo dos mortos, ao céu, ao chão. Certo. Tá? Então, aquele salmo que fala assim: olha, e os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Aquele termo no original é céu. Céu. Até então, até o cativeiro, os judeus não tinham essa ideia de inferno com fogo. Isso veio mais tarde. E aquela passagem do rico e do Lázaro, onde ele está? Eu vou chegar lá. Lucas 16, né? Vamos chegar lá. Eu estou no Antigo Testamento aqui porque a visão que eles tinham de mundo futuro é bem diferente do que nós vimos no Novo Testamento. É bem diferente. Tá? Então veja.